Olá, eu sou a Adriele, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado de Santa Catarina e eu vou apresentar o trabalho intitulado Produção e Caracterização de Biofilmes à base de amido de batata doce e glicerol com incorporação de óleo de girassol. Esse trabalho foi desenvolvido com a parceria de demais autores. Nas últimas décadas, houve um crescente aumento no consumo de plásticos. Entretanto, a característica não biodegradável desse material faz com que os mesmos acumulassem na natureza, provocando impactos ambientalmente negativos. Um dos desafios da atualidade é a obtenção de um material com as mesmas características e que desempenhe as mesmas funções, porém que seja biodegradável. Uma das possibilidades de substituição dos plásticos como embalagem são os biofilmes. Nessa perspectiva, o objetivo do estudo foi a obtenção de um biofilme de amido de batata doce com adição de glicerol e óleo de girassol como plastificantes. A aplicação do amido na produção de filme se baseia nas propriedades químicas, físicas e funcionais da amilose para formar géis e na sua capacidade de formar filmes. Entretanto, para a obtenção de um amido termoplástico é necessária a incorporação de plastificantes. Um dos plastificantes mais utilizados em filmes à base de amido é o glicerol. Além do glicerol, o óleo de girassol foi testado como plastificante. Entretanto, após alguns testes, o biofilme obtido a partir do óleo de girassol como único plastificante não apresentou as características desejadas. Dessa forma, o óleo foi utilizado somente em conjunto com o glicerol. Foram produzidas duas amostras de biofilme, uma de amido de batata doce, glicerol e óleo de girassol como plastificante e a outra apenas como glicerol como plastificante. O amido utilizado para a produção dos biofilmes foi extraído da batata doce, casca roxa e polpa creme. Os biofilmes de amido foram obtidos pelo método casting. Foram preparadas duas diferentes soluções para a obtenção dos biofilmes. A solução A continha glicerol como plastificante e a solução B, glicerol e óleo de girassol. Os biofilmes foram analisados quanto à análise macroscópica, cor, espessura, uniformidade, gramatura, umidade e biodegradabilidade. Com relação à análise estatística, foi realizada a análise de variância e comparação múltipla de médias pelo teste Tuckey a um nível de 5% de significância. Os resultados obtidos para a caracterização dos biofilmes encontram-se na tabela 1. Ao fazer a análise macroscópica, percebeu-se que a amostra A apresentou maior flexibilidade, plasticidade e resistência ao rasgo ao ser manuseada. Apesar da amostra B aparentar ter maior dureza, a resistência ao rasgo foi menor, pois na tentativa de quebra do biofilme, a amostra B rompeu mais rapidamente. A incorporação de compostos contendo ácidos graxos em sua estrutura diminui a resistência mecânica aos biofilmes. Em relação à cor, o biofilme A apresentou um maior brilho e transparência. A presença de óleo afetou minimamente a transparência. O parâmetro A foi muito semelhante em ambos os biofilmes. O parâmetro B indica que o biofilme B apresentou tons mais amarelados, que podem ser resultado da presença de carotenoides e de outros compostos antioxidantes. Os parâmetros de cor das duas amostras não diferiram significativamente, o que indica que o óleo pode ser adicionado sem interferir nessas características. Para a espessura, os resultados indicam que a adição de óleo aumenta a espessura do biofilme. O aumento na concentração de glicerol diminui a espessura do biofilme devido ao aumento da mobilidade das cadeias poliméricas na presença de glicerol. A consequência de tal fato é a diminuição da rigidez do biofilme. Ao se avaliar a uniformidade nas duas amostras, notou-se a presença de pequenas bolhas de ar em maior quantidade na amostra B, que pode ser atribuída à maior viscosidade da solução filmogênica B, que permite uma maior incidência de bolhas de ar durante a sua secagem. Na avaliação da gramatura, foi possível observar que o biofilme incorporado com óleo de girassol apresentou uma gramatura maior. Obteve-se uma umidade maior para o biofilme composto apenas por glicerol como plastificante. À medida que a concentração de glicerol aumenta, a permeabilidade ao vapor de água diminui, portanto, o biofilme poderá absorver menor quantidade de água. No entanto, a presença de óleo diminui ainda mais a permeabilidade ao vapor de água, reduzindo a umidade do biofilme, devido à presença de compostos hidrofóbicos em sua molécula. A biodegradabilidade dos biofilmes foi avaliada 21 dias após serem inteirados e foi possível perceber que os mesmos encontravam-se em alto estágio de decomposição. A amostra contendo óleo de girassol mostrou-se com aspecto mais quebradiço e comparado à amostra contendo apenas o glicerol. O filme contendo óleo já apresentava com maior dureza e, consequentemente, menor resistência. Diferenças não foram muito perceptíveis na análise macroscópica, com exceção da menor resistência ao rasgo do filme com incorporação do óleo. Ao se analisar a gramatura e a umidade, obteve-se grandes variações. No geral, a interação dos plastificantes com a matriz do amido foi boa, formando filmes com boa impressão global. Isso mostra a possibilidade de seu uso em substituição aos usuais plásticos provenientes de fontes fósseis, tendo como grande vantagem sua alta taxa de biodegradabilidade. Gostaria de agradecer ao DESC e ao 5º Congresso Brasileiro de Engenharia de Alimentos pela oportunidade.